A veraneio marrom estacionou na fazenda, levantando uma nuvem de pó. Seus 5 tripulantes, suados e quase tão sujos quanto ela, pediram ao capataz um prato de comida e uma noite de pouso. Era o fim da tarde, em Barra do Garças, num extenso município ao leste do Mato Grosso, que avançava desde a divisa de Goiás, à beira do rio Araguaia, até o Xingu. No noroeste do estado, o grupo estava exausto depois de passar o dia percorrendo as estradas de terra na zona rural, visitando fazendas. Missão de trabalho do governo, diziam. O gerente aqueceu, como era a etiqueta no interior. Afinal, não havia nem sombra de hotel ou posto de gasolina por ali naquele ano de 1976. Deixou que dormissem no curral, com os empregados. Todos, menos a jovem bonita que dividia o carro com os 4 homens. Aquela iria com ele para a sede da fazenda. Lá dentro, a moça recebeu um tratamento VIP. Tomou banho e comeu bem, como não comia há muito tempo. Após o jantar, viu-se sozinha com o capataz e a sua mulher, um casal mineiro encarregado de administrar a fazenda Três Marias, um colosso de 20.000 hectares. E, enfim, o homem deixou de rodeios e disse o que vinha querendo dizer desde que pusera os olhos nela. Minha filha, você é tão novinha, tem tanta coisa pela frente. Isso que você está fazendo é um pecado contra o Espírito Santo. Sai dessa vida. Evelyn Novo dá uma risada ao relembrar do episódio. – 44 anos mais tarde. Né? Que engraçado, mas... Eu era a única mulher numa equipe de homens, então achavam que eu fosse uma quenga. Mas a geógrafa paulista não estava no Mato Grosso para pecar contra a moral e os bons costumes. E sim, eu não sirvo para isso, né? E sim para deflagrar uma revolução. Aos 22 anos, conduzi o primeiro estudo no mundo de usar imagens de satélite para medir o desmatamento. Evelyn Novo. Cheguei até aqui. Esse trecho que eu li é a abertura do primeiro capítulo do livro O Silêncio da Motosserra, que foi escrito pelo Cláudio Ângelo, eu e o Cláudio Ângelo, o Cláudio Ângelo escreveu, eu dei palpite, e quem sabe escrever ele, que conta a história do combate ao desmatamento no Brasil. E a história começa nessa visita no ano de 1974. Né? Eu nasci em 72. Então, o tempo que... Nasci em 52. Pois é, o tempo que você tem de trabalhar com esse tema é o tempo que eu tenho de vida. Né? E, Evelyn, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência lá atrás. Por que foi, e por que cargas d'água que vocês foram mexer com imagem de satélite quando nem existia a série Landsat como a gente conhece hoje, né? As primeiras imagens de satélites que foram usadas no mundo inteiro para monitorar o uso da terra e desmatamento aconteceu no Brasil com esta jovem de 22 anos à época. Bom, não foi só comigo, era uma equipe, certo? Acontecia que naquela época, por exemplo, na minha turma de mestrado,
só tinha eu, e eu era geógrafa. E como geógrafa é uma pessoa que entende superficialmente de quase tudo, não se aprofunda em nada, então eu era muito utilizada como coringa, aquela peça, aquela carta de baralho que você coloca quando está faltando alguém e depois você tira quando tem alguém melhor para você utilizar ali, certo? Então, na época, veio um pedido da Superintendência da Sudã, Desenvolvimento da Amazônia. Está aqui, tá bom? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, para fazer assim, meio em caráter de urgência, em 1975, uma avaliação da viabilidade de a gente usar imagens do ERTS, que não era Landsat ainda, que virou Landsat um pouquinho depois, para MSS, que era o primeiro tipo de scanner que teve, com resolução de 80 metros, para mapear, para detectar as áreas de desflorestamento e para acompanhar. Por quê? Porque a Sudã estava desconfiada que os proprietários agrícolas que tinham recebido financiamento do governo para implantar os projetos agropecuários, eles não estavam cumprindo o acordo. Por quê? Porque como era feito o controle do desflorestamento? Era a partir da porcentagem que eles tinham desflorestado para a implantação de pastos. Então, quando algumas vezes, em algumas fazendas, eles chegavam, paravam com o avião, os fiscais da Sudã paravam com o avião na sede, e eles, quando eles estavam sobrevoando, eles viam que a área desflorestada não correspondia exatamente à área que deveria ter sido desflorestada e que não haviam pastagens. Havia uma coisa que eles chamavam, na época, de juquira, o termo local, mas que, na realidade, era a rebrota da vegetação. A regeneração da vegetação, porque eles desmatavam, né, usavam correntão, tiravam, tocavam fogo, e depois aquela vegetação nascia novamente, e na imagem, aquela vegetação, ela aparecia, principalmente numa das bandas, ela aparecia muito mais, com muito mais intensidade. Então, a gente já percebeu ali que isso seria uma possibilidade, mas a gente precisava testar no campo. E foi aí que a gente foi a primeira vez, em 1975. Quê? Você sabia o que era uma imagem de satélite já nessa época? Não. Já tinha visto uma? Não. Quando eu entrei no INPE, eu entrei para fazer o mestrado, né? E aí falaram assim, você vai trabalhar com a imagem ERTS. E eu perguntei, quem será que esse tal de ERTS? Porque eu não sabia. Porque tinha uma pessoa no departamento que chamava Renato Hers, que trabalhou com dados da Lagoa dos Patos. E eu achava que era ele, que eu ia trabalhar com Hertz nos dados. Ele quer fazer uma pergunta. Não, era projeto Sudã, não era Radan. Não, era um projeto que a Sudã financiou o INPE para avaliar a viabilidade de você usar imagens do MSS para delimitar a área desmatada e calcular quanto da área já tinha sido desmatada, para ver se o cara estava conseguindo cumprir o cronograma de desflorestamento, porque naquela época eles tinham direito a desflorestar metade da área que eles tinham recebido do governo. Então somos... Também... Evelyn, você se aposentou ano passado, certo? É. E foram mais de 50 anos? 51. 51 anos. Uma boa ideia. Né? 51 anos no INPE. Né? Do INPE. No INPE. Você olhando, é muito recente, né? Mas você olhando para aquilo que se faz hoje,
O que você reflete em relação ao que a gente evoluiu nesse período todo? Não tem parâmetro. Para você ter uma ideia, no ano de 1990, teve um simpósio de sensoriamento remoto em Manaus. E veio um cara do JPL e apresentou dados de um sensor aerotransportado Averis, que era um sensor hiperespectral. E eu me lembro que eu pensei, olhando assim, achei muito interessante, falei assim, acho que eu não vou estar viva para ver um sensor hiperespectral orbital. E hoje a gente tem. E sexta-feira dessa semana, eu tenho uma aluna brilhante de mestrado, que vai concluir o mestrado e defender a dissertação dela, que está trabalhando com dados do SWOT, que é um satélite que permite você, no Pantanal, é um satélite que permite você determinar, estimar o nível da água de um rio do Pantanal, cuja declividade é baixíssima. Então, quando eu vejo desenvolvimento tecnológico, entendeu? Só não é mais utilizado porque não tem recursos para você financiar mais projetos, mais gente, envolver mais pessoas, entendeu? Porque não tem limite, entendeu? Eu acho que sensoriamento remoto é uma das coisas mais bonitas que tem no mundo. E eu acho que o fato de a gente ter visto a Terra do espaço pela primeira vez, ela mudou o ethos da ciência, porque permitiu perceber que a ciência é uma coisa multidisciplinar e que você tem que colaborar em ciência, que não é possível fazer. A era dos pesquisadores solitários, como Darwin, ela foi uma era, mas agora o conhecimento é tão multidisciplinar, você depende de tanta gente, e você não consegue trabalhar sozinho, você tem que trabalhar com as pessoas, entendeu? Então, isso eu acho que foi o sensoriamento remoto para mim, e eu amo isso, entendeu? Muito bem. A gente, de tempos em tempos, no Map Biomas, a gente, do nada, não tem uma coisa que tem uma definição, assim, a gente acha que instituições ou pessoas devem ser reconhecidas e valorizadas, né? Então, eu queria chamar aqui 3 geógrafas, jovens, e eu também sou jovem, então, Anne, você também está na mesma turma, somos no mesmo, né? Que é a Amanda, a Mariana e a Anne, que vão fazer uma homenagem a Evelyn Moura. Evelyn. É o Tasca chorando, tá, gente? Mas é só, Evelyn, aqui. Não. Tem uma luz, Nós estamos aqui, nós 3 geógrafas, fomos escolhidas. Vamos aqui mais perto. Para representar a comunidade de sensoriamento remoto, a comunidade feminina, a comunidade de geógrafas, que, na realidade, te agradece profundamente por todo o seu trabalho. Eu estava olhando assim, a quantidade de alunos que você formou, a quantidade, assim, várias pessoas que eu também ajudei a formar, que estudaram no seu livro, o livro famoso, gente, né? E que realmente demonstra o quanto que o seu legado está aqui com a gente, está aqui no Map Biomas, está aqui nas universidades brasileiras, está aqui na comunidade do sensoriamento remoto do Brasil, né? E é tão importante a gente ter uma mulher que se destaca no meio que é tão masculino. Hoje está menos, gente, né? Mas eu me lembro também quando entrei no Map Biomas, era um pouco, eu era uma das poucas, né? Só era eu. Mas
Mas hoje a gente olha o Map Biomas e a gente vê a quantidade de mulheres, né? Então, com isso a gente queria agradecer, né, uma homenagem singela para você, uma plaquinha, em que realmente agradecendo todo o seu legado, todo o seu conhecimento, toda a sua generosidade com a comunidade do sensoriamento remoto. E dizer que a gente vai levar o seu legado, vai continuar levando o seu legado. Eu estou aqui com a colega Liana, né, que é também uma pessoa extraordinária, que eu sou fã, e que eu fico nervosa quando eu chego do nosso comitê científico. Eu fico nervosa. A primeira vez que eu te vi, eu não sei se você lembra, provavelmente não, E para mim, eu ficava assim, gente, eu quero tirar foto com ela, mas naquela época não tinha essas fotos, essa coisa de facilidade, né? Então é isso, a gente agradece muito você ter vindo aqui, e a gente ficou maquinando, né? Assim, como vamos fazer essa homenagem, ninguém vai saber, e a gente está muito feliz que você está aqui com a gente, e parabéns por todo o seu trabalho. Obrigada. Eu agradeço vocês por terem feito essa surpresa, que me deixou comovida. Lê também, você leu o pedacinho lá, né? Porque foi durante a pandemia que o Cláudio fez, nós fizemos por videoconferência, porque era na pandemia, foi 2020, né? E aí eu fiquei assim bem emocionada quando você leu. Você podia ter feito teatro também, porque você daria bem para o jeito, né, sabe, bem assim expressar a emoção e tal. Eu até chorei, até tropecei, quase que vocês iam ter que me levar para o SAMU aí alguma coisa, entendeu? Mas é isso. Eu estou agradecida pela homenagem, mas eu acho que no INPE a gente, na nossa pós-graduação, não é, Liana? É um trabalho de equipe. Quando eu entrei no INPE, em 1976, e terminei o mestrado, um professor lá em Rio Claro falou, você não quer fazer concurso aqui? E aí eu pensei, falei assim, onde eu poderia sair da minha sala, eu sendo geógrafa, sendo especialista em quase coisa nenhuma, entendeu? E perguntar para alguém que conhece profundamente e pode me ajudar. Então, tudo que eu não aprendi por mim mesma, eu aprendi perguntando, aprendi com os meus colegas, aprendi com as outras pessoas, aprendi com o Dalton, aprendi com o Armando, que foi o meu amigo que ia para o campo comigo, aprendi com o meu orientador, que foi o Tardim, o Xavier, que foi o meu outro orientador, que me dava muito trabalho. Enfim, a gente tem que entender que nós dependemos uns dos outros. Que o mundo só vai sobreviver a essa parada aí, essa coisa, se a gente souber colaborar, se a gente souber se aproximar, se a gente tiver empatia pelo próximo, entendeu? Então é isso. Eu é que tenho que agradecer. Eu dou graças à vida que me tem dado tanto. Sou muito grata de ter tido a oportunidade de estar lá no INPE, no comecinho, quando eu me senti orgulhosa de ser da NASA brasileira. Hoje está caindo aos pedaços, ainda sob reflexo de um certo governo que a gente teve por aí. Então, eu sou grata a vocês, sou grata aos meus alunos, porque com os meus alunos, no começo até que eu empurrava eles, agora eles me puxam, entendeu? Eles sabem muito mais que eu, às vezes eu fico até envergonhada. Eles falam, quer que eu ensine, professora? Eu falo assim, não vai adiantar você tentar me ensinar, porque amanhã eu já teria esquecido. Tá? Então, muito obrigada, gente. Eu desejo a cada um de vocês muito sucesso e ponham o coração no que vocês fazem. Tem um poema do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que diz assim, põe o máximo de ti e no mínimo que fazes, porque assim, no lago, a lua brilha porque a alta vive. Então, coloca o coração. O que é o máximo de você? É o coração. Então, coloca o coração no que você faz,
E aí você aquilo vai refletir, vai anunciar, porque o que reflete ilumina as outras pessoas, entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto aqui, vem cá.